Olá, tudo bem, pessoal? O Sessão às 6 está oficialmente de volta. Me chamo Lucas Ribeiro e pra quem não sabe, terei umas férias aí de mais ou menos um mês. Poderia ter sido maior, queria que tivesse sido, mas aí não ia dar pra cobrir o Oscar com calma. Mas o que importa é que estamos de volta e já com algumas novidades por aí. Teremos quadro novo, já até gravei o primeiro episódio com um convidado. Teremos o podcast ativo em outras redes sociais, como o YouTube. Quem pesquisar a Sessão às 6 lá vai encontrar todos os episódios em formato de vídeo. Então fiquem ligados nas próximas semanas, porque aos poucos vou atualizando vocês, tá bom? Mas agora sobre o Oscar. Hoje começamos de fato a maratona de análises de filmes do Oscar. Vamos falar primeiro sobre os Fabelmans e em seguida os Banshees de Inisherin. As duas partes terão spoilers, tá bom? E só avisando que em 2022... mesmo sem ter certeza, falamos de alguns filmes que acabaram sendo sim indicados. No caso, ao todo, falamos de 7 produções, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Batman, Pantera Negra 2, Avatar 2 e por aí vai. Então, quem quiser conferir algum desses indicados que nós já conversamos, todos os links estarão na descrição, beleza? Então, dito isso, começamos a análise de Os Fabelmans. Espero que gostem. A sinopse é a seguinte: o jovem Sammy Fabelman se apaixona por filmes depois que seus pais o levam para o cinema. Armado com uma câmera, Sammy começa a fazer seus próprios filmes em casa para o agrado de sua mãe solitária. É dirigido, co-produzido e co-escrito pelo icônico Steven Spielberg, que já fez filmes como Tubarão, Indiana Jones, ET e por aí vai. Olha, seguinte, tanto nesse quanto nos Banshees de Inisherin, já sabia que iam ser filmes mais parados, que não acontecem muita coisa, porque a crítica já tinha avisado que não tem ritmo muito bom. Então, mesmo já esperando isso, tava animado com os Fabelmans, porque como é sobre a vida do próprio diretor, e tendo em mente que ele foi responsável por produções revolucionárias, ainda assim fui com umas expectativas bem específicas. Não só esperando ver como surgiu sua paixão pelo cinema, mas torcendo para que ele mostrasse essa visão de um diretor que mudou Hollywood para sempre. E assim, não vou mentir, no final das contas, ter ido com essa mentalidade acabou me prejudicando bastante, porque o filme não tem muito disso. Então, sendo bem direto sobre o roteiro, ele traz uns pontos interessantíssimos que vão desde uma criança querendo entender uma arte nova que fazem seus olhos brilharem, com ele tentando replicar o que viu no cinema, né? Tentando colidir o trem com um boneco de brinquedo logo no começo, né? Até mesmo na adolescência, fazendo filmes com os amigos e no processo inventando truques e técnicas novas para trazer uns efeitos especiais, como fazer furos no filme para dar a sensação de disparo de armas de fogo. Então, assistir tudo isso foi sim muito interessante. Tem uma cena em que vemos os bastidores de um dos seus filmes caseiros, né, sendo produzido, e o ator não tá entendendo muito bem o que tem que ser feito, pois o Sammy, que é para ser o Steven Spielberg, vai lá e dirige o ator, mostra o que seu personagem tá sentindo, o que ele quer do ator naquela cena. E assim, quando temos filmes de bastidores assim, raramente eles mostram esse lado, né? O lado do diretor conduzindo o ator, fazendo entender mais o personagem, e eu adoro essas coisas. Tá, Lucas, mas qual é o problema então? Eu sinto que Steven Spielberg quis mostrar várias coisas da juventude dele que não fazem diferença nenhuma para quem tá assistindo. Claro que eu não posso falar por todo mundo, mas ele investe um tempo absurdo expondo intimidades da sua vida pessoal e da vida pessoal da sua família, que eu mesmo não faço questão nenhuma de ficar sabendo, como o divórcio dos seus pais, que a gente acompanha todos os processos, ou quando ele beijou uma garota pela primeira vez. Inclusive, essa sequência toda é bizarríssima. Eu não sabia se ria da menina ou se eu tinha medo. Sei lá, as interações entre eles pareciam uma iniciação de um culto, mano. Sério, muito esquisito, muito esquisito. Lucas, mas essa é a proposta do filme. Assim, se Fabelman estivesse contando a história de um diretor que não existe, ou de alguém menos conhecido, tranquilo. Mas, gente, é sobre a vida do grande Steven Spielberg.
Do cara que simplesmente revolucionou o cinema, dando vida a Jurassic Park, a Tubarão, filmes que mudaram para sempre o jeito de se fazer efeitos práticos e especiais. E assim, quando me falam de um filme dele, um filme sobre sua vida, eu penso imediatamente nas suas conquistas profissionais. Por isso que passar tanto tempo no meio de um episódio de casos de família, envolvendo a mãe que traiu o pai com seu melhor amigo, me deixou bem desanimado, sabe? E assim, não me levem a mal, nada do que o filme escolhe mostrar eu achei ruim, só não foi coerente com minhas expectativas. E isso acontece, é normal, mas em compensação, todo o potencial que esse filme tinha de mostrar sua versão dos fatos, seu ponto de vista, de um jeito único, foi desperdiçado pela sua vontade de querer abordar assuntos que chegam quase a serem desnecessários. Então, o que me pegou mais foi isso, infelizmente. Mas em relação à academia, Fabelmans foi indicado a um total de 7 categorias. São elas: melhor filme, direção, roteiro original, melhor atriz, ator coadjuvante, design de produção e trilha sonora. Então vamos lá. Como Hollywood já mostrou várias vezes que adora filmes sobre eles mesmos, mesmo eu achando um concorrente super fraco para melhor filme, por causa disso, por apelar pro pessoal da academia, por ser uma história de um cara que se apaixonou por cinema e luta para ter um espaço na indústria, e pelo fato desse cara ser hoje um dos maiores profissionais do ramo, acho que tem sim uma chance de levar nessa categoria, melhor filme. Já a direção é boa sim, não decepciona, claro. Por exemplo, valoriza o jogo de luz e sombra de um jeito bem interessante, mas tudo em todo lugar ao mesmo tempo ousa muito mais na direção criativa, então não acredito que vá ganhar. E o mesmo vale para roteiro original, que também não é ruim, é legal, mas tudo em todo lugar entretém muito mais, além de ser super emocionante com mensagens incríveis. Agora, em relação à melhor atriz, para Michelle Williams, ela faz um bom trabalho, se entrega para o papel, porém, eu sinto que já a vimos em personagens assim antes, essa não é a primeira vez. E Michelle Yeoh também tá nessa categoria, como protagonista de Tudo em Todo Lugar, e ela consegue impressionar bem mais. Então acho difícil Michelle Williams levar essa. Já ator coadjuvante pro Jude Hirsch, não sei se pronunciei certo, mano, o cara só aparece pra dar um monólogo, praticamente, e depois vai embora. E é isso, não marcou muito. Já outros atores indicados, como Barry Keoghan, dos Banshees de Inisherin, que vamos conversar daqui a pouco, e Ke Huy Quan, por Tudo em Todo Lugar, merecem bem mais. Saem bem mais da zona de conforto pra dar vida a seus personagens e fazem isso muito bem. E sobre o design de produção, gostei bastante. Aonde quer que o filme te leve, você não tem dúvidas que está nos anos 50, 60, desde as escolas até diferentes casas e carros da família. Você percebe a atenção aos detalhes nesse sentido. E assim, se não ganhar, então o Oscar deve ir para Avatar, O Caminho da Água, que tem um design impecável. Ou então Elvis, que também é um filme de época e retrata muito bem o dia a dia de uma figura muito importante nos anos 60, por aí. E por último, a trilha sonora. Gente, juro pra vocês, eu não lembro de absolutamente nada. Nenhuma música me marcou tanto assim ao ponto de parar pra pensar, caramba, a trilha sonora desse filme é super diferenciada. Não teve isso. Então, resumindo, na minha opinião, suas maiores chances de levar o prêmio pra casa são nas categorias melhor filme, mas eu espero muito que não, e design de produção. Agora vamos falar de números. De acordo com a Wikipedia e Box Office Mojo, o custo para esse filme ser feito foi de mais ou menos 40 milhões de dólares e arrecadou mundialmente mais de 30 milhões de dólares. Filmes mais nicho, que miram mais em prêmios no Oscar, têm essa tendência, é um padrão, de não cativar um público muito grande. E a bilheteria, como a gente pode ver, é um resultado disso. Mesmo ela indo eventualmente pro streaming e podendo arrecadar uma grana boa, tem tudo para terminar dando um prejuízo aí pra Universal. Bom, no fim das contas, Os Fabelmans é de fato um filme meio lento, que poderia ter aproveitado e explorado muito mais a vida desse diretor icônico e suas conquistas, mas acabou não fazendo isso, e ao invés de nos dar um outro tipo de intimidade, que eu pessoalmente não faço muita questão,
mesmo não pretendendo assistir de novo, gostei de ter visto. Realmente dá pra ver os momentos em que se apaixonou pelo cinema e como isso mudou sua vida. Não só isso, mas como desde jovem já mostrava interesse em inovar e usar a criatividade para evitar limitações. E até no final do filme, mesmo eles não mostrando metade do que poderiam, dá pra você ter uma noção de quando sua carreira começou de fato no entretenimento. Destaque também para a metalinguagem, que não só temos vários momentos em que o público assiste, pessoas assistindo ao seu filme, o que é bem legal, mas o próprio protagonista dá umas deixas de querer fazer um filme sobre si mesmo no futuro. Então a metalinguagem é usada de um jeito que é muito bem-vindo. Mas assim, entre os vários filmes do Oscar, não me vejo torcendo para esse, tanto porque eu esperava mais, como também porque existem outros candidatos que me chamam muito mais atenção. Então, no geral, essa é minha análise de Fabelmans. Não sei se vocês concordam ou não. Então, corram lá pro Instagram, @sessãoas6, e deem suas impressões. Mas agora vamos dar início à segunda parte do podcast, onde vamos falar sobre o filme Os Banshees de Inisherin, também com spoilers, beleza? Então, vamos lá. A sinopse é a seguinte: Os Banshees de Inisherin se passa na ilha fictícia de Inisherin, em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa. O protagonista, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, é um homem extremamente gentil, cujo ser é abalado depois de experimentar a crueldade abrupta e casual de Colm, dois amigos de longa data cuja amizade é quebrada após o conflito surgir no país. O protagonista, confuso e devastado, tenta reatar o relacionamento com o apoio de sua irmã, mas quando Colm lança um ultimato chocante para tornar suas intenções realidade, os eventos começam a se intensificar. É dirigido, escrito e coproduzido por Martin McDonagh, que já fez alguns filmes, mas o mais conhecido eu acredito que seja 3 Anúncios para um Crime, que foi bem reconhecido pelo Oscar há uns anos atrás. Gente, seguinte, no quesito expectativas, aqui foi o mesmo caso de Fabelmans. A crítica falando que era super lento e sem muita história, aí eu já começava a desanimar. Acho que aqui eu desanimei até mais, porque em Fabelmans eu sabia que tinha a ver com o Steven Spielberg. Nesse Banshees, eu não sabia de nada. Fui ver mais por cara do Oscar, né, e pra cobrir aqui no podcast, porque se foi indicado em 9 categorias, então alguma coisa de muito incrível deve ter nesse filme. E beleza, né, fui assistir. E olha, não é que eu gostei? Sobre o roteiro, foi me conquistando aos poucos. Como se passa durante uma guerra, achei que a história fosse mais pro lado político, com comentários sociais mais voltados para isso. Mas não, o plot do filme simplesmente é que um cara não quer mais ser amigo do protagonista. E é isso. E assim, eu não tô falando de crianças de 10 anos não, tá? Eu tô falando de homens adultos mesmo. E isso me pegou muito de surpresa, porque é um tema simples para um filme, né? Até comecei a me perguntar, caramba, será que essa história vai ser só isso? Será que eles têm assunto suficiente para cobrir um filme inteiro? E na medida que o tempo passava, me surpreendia como esse tema, amizade, conseguia trazer diversas camadas para a história e para cada personagem. Porque quando a gente para pra pensar, não é só amizade, é mais amplo do que isso. Os Banshees de Inisherin é sobre conexões humanas. Como cada um de nós, em algum momento da vida, se sente ou se sentiu sozinho, querendo um pouco de amor, de atenção. E isso pode vir de várias formas. Por meio do nosso trabalho, como foi o caso do discurso do cara no pub, dizendo que lembranças são passageiras, mas música, a arte é eterna. Também o quê? Por meio do que os outros pensam de nós, do que nossos amigos pensam de nós. Se algum dia vamos achar alguém que nos ame, como era o caso do personagem Dominique, sempre de olho nas mulheres, perguntando se algum dia se interessaria por ele. Esse filme mostra de várias maneiras diferentes como nós interpretamos as nossas próprias relações. Quando queremos intimidade ou quando queremos nos desprender de alguma intimidade com alguém que não nos interessa mais. E quando você percebe esse padrão, entende como o filme é mais profundo do que aparenta ser. Então isso me conquistou bastante. E por falar em querer se desprender de amigos, que é o tema principal, tem um aspecto dentro desse tema que eu achei absurdamente sofisticado. Que é essa coisa de você entender que amizades nem sempre duram para sempre e que tudo bem você sentir que certos amigos já deram o que tinham que dar, que hoje você mudou, eles mudaram também, e que cada um pode continuar evoluindo seguindo caminhos diferentes.
mesmo o roteiro não falando abertamente de amizades tóxicas, você destacar o distanciamento que um amigo quer do outro, simplesmente porque ele é chato e o cara quer paz, me lembrou muito isso. E é uma mensagem que eu tenho refletido bastante nos últimos meses, sabe? Então, assistir esse filme teve um significado ainda mais interessante pra mim. Mas assim, apesar de tudo isso, a história não é perfeita, te conquista aos poucos sim, mas é bem parada, e chegando nos últimos 20 minutos mais ou menos, vai ficando bem depressivo. Do nada, o Dominique tropeça, cai e morre afogado, a jumenta de um morre, o outro arranca todos os dedos da mão. O protagonista termina a história dizendo que vai ficar naquela comunidade solitária pro resto da vida, sem amigos praticamente, e começar a chorar de madrugada, né? Então assim, o final vai ficando bem triste. E assim, 90% senti que fez parte da história, mas de resto achei meio forçado. Tipo o Dominique ter morrido, sem necessidade nenhuma. Mas, no geral, o roteiro me surpreendeu sim, a história é parada, mas entrega mais do que você espera dela. Agora sobre o Oscar, como eu falei, foi indicado a 9 categorias, então bora lá. Melhor filme, acho bem difícil. Tem muitos indicados fortes nessa categoria, e então não acho que vai ganhar. A direção e o roteiro original também foram bons, mas ambos concorrem contra tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E acredito que tanto a direção quanto o roteiro tenham sido mais ousados e criativos nesse. Também foi indicado a melhor trilha sonora original. E eu juro pra vocês que também não lembro de absolutamente nada. Assim, pra eu perceber sozinho uma trilha de um filme, ou a seleção de músicas tem que ser muito boa, ou muito diferentona, ou um musical. Porque quando é musical não tem como não perceber, né? Então, não sou capaz de opinar quanto à trilha sonora, perdão. A montagem foi outra coisa que não me marcou, não achei nada demais, mas também foi indicado. Agora, melhor ator pro Colin Farrell, que faz o protagonista. Ele tá muito bem aqui, seu personagem tem muitos altos e baixos, e ele sabe conciliar isso muito bem, mas assim, não achei nível, vou dar um Oscar pra esse cara, sabe? Gosto muito do Colin Farrell, já vi trabalhos bem interessantes dele, então assim, não ficaria triste se ele ganhasse. Mas acho que o Austin Butler, como Elvis, por exemplo, se destacou bem mais. Então agora temos 2 atores para melhor ator coadjuvante, que são Brendan Gleeson, que fez o Colm, né, que é o violinista que arranca todos os dedos da mão, e Barry Keoghan, que faz o Dominique, que morre no final, como eu falei pra vocês, né. Mano, tô super feliz pelo Barry, o cara faz um dos Eternos na Marvel, então é meio que um super-herói, e o novo Coringa da DC, então é um vilão, e agora foi indicado a um Oscar. Que vida boa, viu? Que vida boa. Ele foi um destaque bem positivo pra mim, fazendo um personagem bem agitado, cheio de expressões faciais e com bastante linguagem corporal. Sua performance tem muita presença, quem assistiu deve ter notado. E realmente acredito que essa categoria tá entre ele e o Ke Huy Quan de Tudo em Todo Lugar. Com certeza vai ficar entre esses dois, e qualquer um que ganhar eu ficaria muito feliz. Tá, e por fim, atriz coadjuvante para Carrie Condon, que faz a irmã do protagonista. Sua personagem é bacana, gostei dela, mas pra vencer mesmo, acho difícil. Ainda mais quando você tem a Angela Bassett, que fez um trabalho fenomenal em Pantera Negra 2, então não sei. Ao todo, aposto mais em ator coadjuvante pro Barry. De todas as categorias, foi a que senti que mais tem chance de vencer. Mas assim, talvez esse seja o tipo de filme que só de ser indicado, e também indicado tantas vezes, já valeu a pena o reconhecimento. Muitos filmes que são indicados e não ganham nada, acabam sendo bastante beneficiados e ganhando visibilidade simplesmente por terem sido indicados. Então é uma possibilidade que esse seja um deles, né? Vamos aguardar aí pra ver. Em relação ao orçamento e bilheteria, depois de dar uma conferida também na Wikipedia e no site Box Office Mojo, descobri que o filme custou mais ou menos 20 milhões de dólares e arrecadou nos cinemas do mundo todo mais de 41 milhões de dólares. E acaba sendo um caso parecido com o dos Fabelmans. Não acredito que vá dar prejuízo, pelo menos não um grande prejuízo, mas em compensação o lucro até agora é mínimo, infelizmente. No geral, achei os benches de Inisherin bem interessante, acabou me agradando bastante.
Somando as paisagens belíssimas da Irlanda com os sotaques dos irlandeses e um roteiro bem esperto, que preza bastante pelas conexões humanas, o filme foi um agrado, uma surpresa muito bem-vinda. Também acho difícil que vá assistir de novo, mas gostei que dei uma chance. Atualmente, tanto Fabelmans quanto os Banshees de Inisherin estão em cartaz, ou pelo menos estavam até pouco tempo, sem uma previsão exata para entrar no catálogo de algum streaming. Outra coisa que vale a pena falar é que é um filme bem engraçado. Não hilário, mas dá pra dar uma descontraída, né? O senso de humor é bem presente e realmente ajuda o público a acompanhar a história de um jeito mais fácil. Mas é isso. Recomendo pra quem curte filmes um pouco mais parados, mas que te fazem pensar sobre a vida. E claro, pra quem quer ficar por dentro do Oscar, né? E com isso, encerramos mais um episódio e queria saber de vocês. Já viram esses dois filmes? Pretendem ver? Gostaram? Acham que tem chance de realmente levar um Oscar? Me diz sua opinião lá no Instagram, @sessãoas6, onde sempre aviso quando lanço episódios novos. Por favor, manda esse podcast para quem você sabe que curte essa temporada de premiações, que qualquer compartilhamento ajuda bastante, de verdade. Qualquer coisa, estamos no Deezer, Apple Podcasts, Anchor, Spotify e agora também no YouTube. Só procurar Sessão às 6 que vocês encontram tranquilo. E é isso, semana que vem volto com mais 2 filmes do Oscar. Obrigado aos que escutaram até aqui, um beijo enorme e até mais.